Câmara e a Assembleia Legislativa deve analisar os vetos do governador Mauro Mendes a artigos da Lei do Transporte Zero, que tratam da proibição de instalação de pequenas centrais hidrelétricas e também da recuperação de matas ciliares na bacia do Rio Cuiabá. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com os seus telespectadores. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, o senhor está licenciado lá da Assembleia Legislativa. Ah, não? Ainda não. Está? Ainda não está. Quarta-feira. Quarta-feira. Antecipamos a informação. Mas vai se licenciar. Vou por um mês. Mas antes disso, a opinião de Carlos Avalone. Os deputados conseguem derrubar os vetos do governador no transporte zero, especialmente o que diz respeito à recuperação das matas ciliares, que é imprescindível? Eu acredito que sim. Eu acho que é muito importante a questão da recuperação das matas ciliares. Eu lembro até que o governador Mauro Mendes, quando presidente da Federação das Indústrias, ele fez a proposta e acabou criando o Instituto Ação Verde. E o Instituto Ação Verde foi criado com a vontade de recuperar as matas ciliares. Eu sucedi lá, não o governador Mauro Mendes, mas eu fui o segundo presidente da Ação Verde por 6 anos. E o trabalho nosso era a recuperação das matas ciliares, dos principais rios de Mato Grosso. Fizemos um trabalho fantástico no Rio Cuiabá, principalmente ali em Santo Antônio do Levergé. Montamos, inclusive, um lugar com mudas, com tudo lá, e foi um trabalho de muitos e muitos anos. Existe um levantamento, deputado, sobre o custo disso? Não, eu não tenho esse levantamento sobre o custo. A Ação Verde, com certeza, deve ter um levantamento sobre quanto custa isso por hectare, por áreas, e é possível que tenha sim. Tá? Mas é um trabalho que é fundamental, e eu acho que a Assembleia provavelmente deve derrubar esse veto. Deputado, agora há um embasamento, há um estudo sendo realizado pela Comissão de Meio Ambiente, a qual o senhor preside, para fundamentar a derrubada desse veto também, para mostrar da necessidade da obrigação do governo em plantar as matas ciliares, são essenciais, acredito que é um consenso, mas também em relação à proibição de construção das pequenas centrais hidrelétricas, porque o governador disse, bom, eu vetei porque, na verdade, isso é inconstitucional. O senhor concorda? Não, que é inconstitucional não é uma questão da gente concordar ou não. É o Supremo que já disse que é inconstitucional. Sim. Ele já derrubou a lei nossa atrás e, ainda bem que a SEMA deu a palavra final, já dizendo que no Rio Cuiabá, neste pedaço, nessa cabeceira do rio, de Cuiabá até o Manso, não é possível se fazer, porque ali é um berçário de peixes e tal. Então, já tecnicamente, não vai ter PCH no Rio Cuiabá. Já está liquidado esta conversa. Certo. Agora, nós colocamos como mais uma forma de demonstrar que houve esse comentário de que essa lei, no fundo, era para permitir as PCHs. Então, nós reafirmamos que não era para isso, nós já punhamos até a proibição. E o governador vetou, alegando a inconstitucionalidade. De fato, o Supremo Tribunal determinou que ela é inconstitucional. Mas a população fique tranquila, porque a SEMA já deu a palavra final e não é possível se fazer PCHs no Rio Cuiabá. Deputado, uma outra polêmica na semana passada foi sobre, ainda relacionada aí ao meio ambiente, né? A polêmica foi sobre a destruição de maquinários pela SEMA em fiscalizações ambientais em alguém que já tinha repetido, não era a primeira vez que esse proprietário rural foi apanhado degradando o meio ambiente. Bom, nesse assunto é importante deixar muito claro a opinião da Assembleia. A Assembleia é contra usar equipamentos para fazer desmate ilegal. Ela é totalmente contra. A única discussão... O que não dá é para defender desmatador. Não dá para defender desmatador. Então, quem está desmatando ilegalmente, nós precisamos lembrar que quando o governador Mauro Mendes foi à COP, com o Lula lá, o presidente Lula lá, que a princípio começou a defender o desmate zero, o governador foi claro em dizer, o senhor não pode, não deve, 20% na Amazônia, de 35% no Cerrado, então, portanto, você não pode, você pode dizer, vamos trabalhar para que quem tem direito de desmatar, não desmate. Eu estou autorizado pela lei
é em poder desmatar 20% da Amazônia. Agora, como há uma vontade do mundo em não fazer o desmatamento, a quem tem esse direito tem que ser convencido de não fazê-lo, ou financeiramente, ou de outra forma. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, a Assembleia é contra o desmatamento ilegal, nós queremos desmatamento ilegal zero. Agora, nós não somos a favor de queimar o equipamento, nós somos a favor de tomar o equipamento. Toma o equipamento de quem recebeu 6 vezes e doa para o município. Tem municípios pequenos que precisam desses equipamentos. Não tem sentido você tocar fogo quando o equipamento dá para ser retirado de lá. E nem a lei permite. A lei permite quando o equipamento está num lugar que não dá para tirar de lá. Chegou num lugar que não tem como transportar, o equipamento está numa posição que o cara já é desmatador 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí os fiscais estão autorizados a queimar. Agora, se não for nessas condições, não foi por isso que a SEMA queimou? Pode ser que seja. Não, eu realmente não sei o local onde foi queimado. Reincidente aí 4, 5 vezes? Isso, eu acho que devia tomar o equipamento e dar esse equipamento para municípios pequenos. Agora, na lei da pesca, nós aprovamos na nossa lei da pesca, se o cara tiver uma caminhonete e ele colocar lá 10 quilos de peixe ilegal, porque hoje o transporte é ilegal, ele perde a caminhonete. Mas não queima a caminhonete. Ele perde a caminhonete e a caminhonete vai para o município aonde ele foi pego. Está na nossa lei. Deputado, então, de acordo com o seu ponto de vista, de que o necessário seria que o melhor, né, a melhor destinação para esse equipamento seria reaproveitar, de certa forma, para municípios pequenos que não têm recursos para comprar esse maquinário. O que é preciso mudar para que isso aconteça na prática? Porque muita gente questiona, né? Por que queimar equipamento quando poderia ser melhor aproveitado? Tem que mudar a lei, né? Se você tem uma lei que permite, essa lei é federal. Ela não é nem estadual. A lei estadual nós já não seria a nossa bancada ou já está até acontecendo. Nós conversamos com a secretária da SEMA, a Mauri, sobre isso em outros momentos, quando o IBAMA queimou, e a posição que foi passada pela SEMA para nós foi, aqui, nós fizemos isso eventualmente. Ela já fez um comentário, nós nem lembramos quando foi que nós queimamos um equipamento, mas eu sei que já aconteceu. Então, aqui não temos essa prática de queimar, temos de tomar. Tanto é que durante os incêndios no Pantanal, vocês não sabem quanto que esses equipamentos apreendidos foi importante. Nós usamos muito dos equipamentos apreendidos para o combate do incêndio no Pantanal. Quando precisou, a SEMA liberou esses equipamentos e nós usamos os equipamentos e combatemos os incêndios. Quer dizer, queimar um equipamento desse não me parece a melhor maneira. Então é isso que a Assembleia é contra. Deputado, e por que a Amazônia reduziu o índice de desmatamento e no Cerrado está explodindo? Bom, aí nós temos que ver se o desmatamento é ilegal. Esse é o grande fato, é aquilo que eu falei para você. Nós podemos desmatar 35%. Então, se pode desmatar 35%, vai continuar acontecendo o desmatamento, enquanto puder desmatar o que está na lei. Então, se a lei não mudar, e não acho que ela vá mudar nesse sentido, certo? Esses desmatamentos ocorrerão. O que nós temos que ver é o que é o desmatamento ilegal. Se em Mato Grosso nós temos 62% das matas preservadas, nós aqui estamos fazendo bem o nosso trabalho. Nós estamos cuidando das matas, cuidando do cerrado, cuidando do Pantanal. O Pantanal é o bioma mais conservado do mundo. Do mundo. Então, aqui, alguma coisa tem com os mato-grossenses que cuidam bem. E nós produzimos a maior quantidade de alimento do mundo. Quer dizer, então nós estamos bem colocados. O que nós precisamos e isso o mundo não pode se esquecer. Nós temos, dentro da Amazônia, 25 milhões de pessoas, dentro da Amazônia brasileira. Estas pessoas precisam ser cuidadas. Não precisa desmatar para cuidar delas. Não precisa. Mas precisa de ações. Então o mundo tem que nos ajudar a dar condições para essas pessoas. De quê? De saúde, de educação, para que elas possam preservar o que o mundo quer que preserve, que nós também queremos. Agora, se continuar deixando eles excluídos e falar para eles, vocês não podem desmatar, alguma coisa não vai dar certo nisso. Nós precisamos tem recurso no mundo? Tem. O mundo quer preservar a Amazônia? Quer. Nós queremos preservar a Amazônia? Queremos. Então vamos ajudar essa população a sobreviver na Amazônia sem precisar desmatar. Se não fizer isso, nós sempre vamos estar lutando contra pessoas querendo desmatar e desmatando. Isso eu estou falando das pessoas que não são bandidos, aqueles que não são criminosos. A polícia
tem que cuidar e pôr na cadeia. Deputado, agora nesta estação seca, né, em que aumenta-se a incidência de queimadas, enfim, até para essa finalidade de se desmatar, né? De que forma a Assembleia está participando para evitar essas queimadas ilegais, especialmente no Pantanal, Cerrado? O senhor como presidente da Comissão de Meio Nós já Ambiente. fizemos 2 reuniões com a SEMA, com a Defesa Civil, com a OAB e com todos para que a gente faça o trabalho preventivo. Quer dizer, o Sim. preparo para ver como que nós vamos fazer para que isso, se houver os incêndios, a gente possa evitar, a gente possa combatê-los. Então isso a gente faz todo ano, é um trabalho já que a Assembleia vem coordenando junto com todas as equipes que trabalham essas questões do desmatamento. Então nós já fizemos 2 e acreditamos que esse ano, se Deus quiser, nós não teremos as mesmas incidências. Foi um ano que choveu muito, né? Embora o que está acontecendo um pouco com a questão meteorológica no estado é que as chuvas no estado não estão diminuindo, mas elas estão se concentrando mais em meses, em menor número de meses, mas a mesma quantidade de chuva. Então isso atrapalha, pode atrapalhar a agricultura, pode atrapalhar, dar maior incêndio. Então nós temos que entender melhor o que está acontecendo com essas mudanças, né? Que pode ser por vários motivos, inclusive pelos desmatamentos e pelas questões climáticas mundiais. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Obrigado. Vocês não perguntaram nada do PSDB, estou mais tranquilo hoje, tá vendo? Tá tranquilo, né? Foi mais tranquilo. A política partidária ficou de lado hoje. Então, Mas tem Meio tempo ainda. ambiente. Tá, vamos Tem em outro tempo, momento. tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Obrigada.